Graça e paz a todos, prezados ouvintes. Em Amós 3, verso 7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Meu nome é Alvair e estou muito agradecido a Deus por Ele me permitir chegar até onde você está. Para mim é um privilégio compartilhar com você um pouquinho mais da palavra de Deus. Agora nós vamos acompanhar Jesus nos últimos momentos do seu trabalho pela humanidade. Em primeiro lugar, nós vamos entender aonde Jesus está agora e o que ele está fazendo. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, verso 24. Ali nós temos escrito assim: que Jesus está intercedendo por nós lá no santuário celeste. Um santuário feito não por homens, mas pelo próprio Deus. Esse santuário está no céu e ele está intercedendo como nosso advogado, ou como você lê em 1 João 2, verso 1, que diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então ele intercede como nosso advogado. E ainda nós temos Daniel 12, verso 1, que diz que ele está intercedendo pelos filhos do seu povo, isso é, por mim, ele está intercedendo por você. Agora, quando concluir seu trabalho ali, qual sentença ele vai pronunciar? Vamos à Bíblia? Em Apocalipse 22, verso 11, ele vai dizer assim: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo sendo imundo. Continue o justo na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Queridos ouvintes, queridos telespectadores, neste momento, Jesus ele conclui seu trabalho de intercessão pelo ser humano. Agora, há um detalhe: como que nós sabemos que essa sentença será pronunciada após Jesus terminar o seu trabalho ali e antes que ele venha a essa terra buscar os seus filhos, o seu povo, buscar a sua igreja? Então você lê em Apocalipse 22, verso 12, você vai ler assim: eis que cedo venho e comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Queridos ouvintes, no verso 11 está a sentença e no verso 12 esta exclamação que diz que ele virá. Concluímos que quando Jesus voltar, ele trará o galardão. Isso deixa claro que os salvos já estarão inocentados quando Jesus concluir sua obra no santuário celestial. Agora um detalhe, queridos ouvintes: o que vai acontecer no santuário celestial quando ele concluir seu trabalho ali? Apocalipse 15, verso 8 diz assim: aqui está escrito que o santuário se encherá de fumaça procedente da glória de Deus e que ninguém poderá entrar nele. Observe que o santuário, local em que Jesus está agora, ele fica deserto, ninguém pode entrar ali. E ainda nesse contexto, eu quero destacar algo importante. Em Mateus 27, verso 45, diz que quando Jesus estava ali na cruz, de meio-dia até as 3 da tarde,
houve trevas sobre a terra. Isso é, uma escuridão sobrenatural cobriu o planeta, uma escuridão inexplicável. Mais tarde, queridos ouvintes, em 19/5/1780, a profecia de Apocalipse 6:12 cumpriu-se, literalmente. Então, houve um dia em que as trevas cobriram a terra das 9 da manhã. Diz que o sol se pôs às 9 da manhã. E essa escuridão total durou por algo próximo de 24 horas. Atenção para esse detalhe. Um fenômeno sobrenatural e inexplicável é mencionado também pelo profeta Amós. Isso é o que vai acontecer na terra quando nosso querido Salvador deixar o santuário, que a partir daquele momento se enche de fumaça. Amós 8, você pode pegar aí na sua Bíblia, verso 9 e verso 10 diz: naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia, e em pleno dia cobrirei a terra de trevas. E ainda mais, converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Queridos ouvintes, é interessante que no contexto que foi escrito esta citação, ele está escrito num contexto religioso, mas certamente será uma realidade global. Abrangerá todas as pessoas do planeta. Dentre aqueles que infelizmente não estarão preparados para esse momento, quero destacar agora duas classes de pessoas que, devido às escolhas que fizeram aqui, despertarão tarde demais para a realidade agora estabelecida. Vamos a 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7, 8 e também 9. Aqui são mencionados dois grupos. Em primeiro lugar, os que não conhecem a Deus. Queridos ouvintes, muitas pessoas não conhecem a Deus, mas agora, com tanta tecnologia, com tanto recurso, com tantas Bíblias à nossa disposição, com milhares de igrejas, por que as pessoas não conhecem ao Senhor? Nós podemos analisar. Jesus deixou claro em João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E em João 5, verso 39, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. As Escrituras, queridos ouvintes, o Antigo e o Novo Testamento, elas dão testemunho de Jesus, elas falam de Jesus. Então Jesus deixa claro aqui que para conhecermos a Deus é necessário ou indispensável examinar as Escrituras. Elas, as Escrituras, mostram a verdade. Você quer conhecer a verdade? É pelas Escrituras que você vai conhecer a verdade, que você vai conhecer a Jesus. E no verso 40 de João 5, fala de uma geração, que vivia naqueles tempos, e que essa geração examinava as Escrituras até, conhecia a verdade, mas não ia a Jesus.
Os judeus foram rejeitados, queridos, eles rejeitaram Jesus porque evitaram ir a Jesus. Conheciam a verdade, conheciam o caminho, mas não aceitaram a Jesus. Então, na realidade, muitos não conhecem a Deus, estão perdidos por outra razão. Por que muitos não conhecem a Deus? Uma segunda razão vamos aqui apresentar, queridos ouvintes. Em Mateus 15, verso 3 diz que muitos transgridem os mandamentos de Deus por causa da sua tradição. Isto é um problema sério, um problema grave. E no verso 6 ainda diz: invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então nunca devemos substituir a palavra de Deus pela tradição. Pela tradição nós não vamos conhecer a verdade. Nós vamos ser fundamentados, nós vamos ser fixados na mentira. Isso é muito grave. Por isso Jesus ainda diz em Mateus 15, 9, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Queridos ouvintes, essa situação, ela é lamentável. Você quer conhecer a Deus ou você não quer? Porque eu digo para você que tem muitas pessoas que não querem conhecer a Deus. Estão contentes em permanecer observando os ensinos da igreja, baseados unicamente na tradição, preferem ficar apenas com o conhecimento que seus pais tiveram, que receberam por tradição de seus pais, e agora aqui estão perdidos. Querido ouvinte, estude a palavra de Deus. Não confie em homem algum. Estude com esforço e obedeça a qualquer custo. Isto é conhecer a Deus, não somente como Criador, mas, acima de tudo, como Deus Salvador. Querido ouvinte, tem muitas pessoas que me dizem: existe um ser superior, eu creio. Outros dizem: eu creio em Deus. Mas essa crença pode salvá-lo? Querido ouvinte, Tiago diz que até os demônios creem, mas os demônios estão lutando pela salvação? Os demônios serão salvos? Não, não serão salvos. É preciso conhecer a Deus como Salvador, a Jesus que morreu naquela cruz por mim e por você. E o que precisamos ser e fazer diante de Deus para que sejamos salvos. O segundo grupo mencionado no texto, de 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9, que estamos citando, depois de mencionar o primeiro grupo, que são os que não conhecem a Deus, o segundo grupo que aparece aqui são os que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Queridos ouvintes, queridos telespectadores, tem muitas pessoas que obedecem outros evangelhos, mas não o de Jesus Cristo. E, na realidade, eu costumo fazer uma pesquisa de opinião religiosa com as pessoas. E eu acho interessante que, observando isto, a pergunta é: hoje existe uma controvérsia no campo religioso. Há pessoas que observam o domingo e outras o sábado. Essa é a pergunta que eu faço para as pessoas. Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? A maior parte das pessoas em que entrevisto, elas me dizem o seguinte: a Bíblia manda guardar o sábado, mas na minha igreja nós guardamos o dia de domingo. Queridos ouvintes, queridos telespectadores, vamos pensar, vamos raciocinar um pouquinho. Essas pessoas que conhecem o sábado e guardam o domingo, elas estão obedecendo ao Evangelho ou elas estão obedecendo
a um homem. Pensamos bem nisto, pensamos seriamente nisso. E agora, muitas pessoas não querem quebrar essa corrente, não querem contrariar seus líderes religiosos, não querem estudar a Bíblia, não desejam obedecer porque sabem que se obedecerem vão ter que abandonar certos deuses que amam mais do que o Deus da Bíblia. Isso é uma coisa muito séria. Queridos, vamos pensar bem. Apesar de nossas rebeldias, apesar de sermos pessoas más, apesar disso, Deus nos ama. Vamos alterar nossos pensamentos e práticas. Vamos colocar a Deus literalmente acima de todas as coisas em nossa vida prática. É isso que o Evangelho requer hoje de mim e de você. Agora, continuando em nossa análise, o que vai acontecer na hora em que o sol se pôr ao meio-dia? Além das pessoas lamentarem, o que mais elas farão? Amós, capítulo 8, versos 9 a 12. Ali diz que, como já mencionamos, o sol se porá ao meio-dia, mas o que vai acontecer agora? Eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra, fome de ouvir as palavras do Senhor. E andarão errantes de mar a mar, e do norte até o oriente, buscando a palavra do Senhor por toda parte, e não a encontrarão. Na realidade, queridos ouvintes, Deus conhece cada um de nós. Ele nos ama e quer nos salvar. Por isto, em Isaías 55, versos 6 e 7, está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E diz mais ainda: deixe o perverso seu mau caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e volte-se para o Senhor. Porque o Senhor terá misericórdia, porque Ele é generoso em perdoar. Deus nos ama, apela para que voltamos a Ele e promete, nos dá certeza de que nos perdoará. Não importa o que você tenha feito em tua vida até aqui, busque o Senhor. O único pecado que Ele não perdoa é a sua persistente renúncia em não querer conhecer a Deus, não querer estudar sua palavra, não querer quebrar com este ciclo de tradições contrárias à palavra de Deus. Esse apelo divino foi desatendido nos dias de Noé. Noé ele pregou o Evangelho 120 anos e após ter concluído esse trabalho, após os animais terem todos milagrosamente entrado na arca, Noé e sua família também entraram e agora aquela grande porta foi milagrosamente fechada. A princípio, queridos ouvintes, os homens ficaram preocupados, mas quando passou 2 ou 3 dias e nada aconteceu, voltaram às suas orgias, às suas festas, à sua blasfêmia contra Deus. Mas quando começou a chover, tudo mudou. Eles queriam entrar na arca, imploraram para que a porta fosse aberta, mas a porta tinha sido fechada e era impossível alguém abrir. Jesus, ele,
mencionando esse tempo, em Mateus 24, 37 a 39, ele faz aqui uma solene advertência. Ele diz: como foi nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, enquanto Noé pregava a palavra de Deus. Mas quando ele entrou na arca, veio o dilúvio e os levou a todos. Assim disse Jesus, será também a vinda do Filho do Homem. Queridos ouvintes, como foi naquele tempo, assim será agora. Os salvos partiram na arca, os descrentes ficaram aqui nessa terra. Mas como eles ficaram? Há alguns que dizem que depois da vinda de Jesus ainda vai ficar pessoas aqui que poderão ser salvas. Mas Jesus não está dizendo isso. Será como foi nos dias de Noé? Como é que as pessoas que não foram salvas ficaram aqui? Imagine você, todo mundo ficou coberto de água. Somente Noé e sua família estavam na arca. Os outros ficaram aqui fazendo festa, foi isso? Você sabe que não. Qualquer pessoa inteligente sabe que não. Então, dessa forma será quando Jesus vier. Falando nesse tempo, Isaías 30, verso 21, aqui Deus diz que Deus fará a sua obra, a sua estranha obra. Jesus, como representante do Pai, como Deus verdadeiro, esteve aqui. Ele também, querido ouvinte, fez uma estranha obra. Você sempre viu Jesus pregando o Evangelho, curando pessoas, fazendo o bem, enfim, a obra maravilhosa que Deus faz por mim e por você, Jesus fez aqui nessa terra. Agora, se você abrir sua Bíblia em Mateus 21, 18 a 26, você vai ver Jesus ali fazendo uma estranha obra. Você vai compreender que Jesus amaldiçoou uma figueira e essa figueira secou. Assim, em Apocalipse 15, versos 5 e 6, ali são mencionados 7 anjos que carregam as 7 pragas. Eles saem do santuário do céu, vestidos de linho puro e resplandecente, símbolo da santidade, pureza, símbolo de glória. E ainda o texto diz que esses anjos estão cingidos com cintos de ouro. Esses cintos representam a autoridade, esses cintos representam a realeza. E esses anjos são enviados com a missão de realizar a obra, a estranha obra, isso é, de punir os habitantes da terra, que rejeitaram o amor de Deus, manifestado em realidade na cruz do Calvário. Isto é muito sério, isto é muito grave. Temos que cuidar para não rejeitar o amor de Deus. Isso é muito perigoso. Agora, por que são enviados esses anjos com essas pragas? Nós lemos a princípio que Deus não fará coisa alguma sem ter revelado antes. Aonde Deus falou que puniria os habitantes da terra? Falando em nossos dias, aonde está essa advertência? Apocalipse 14, versos 6 a 9. Nós já mencionamos isso, mas ali aparece a terceira mensagem angélica que culmina com a seguinte advertência: se alguém adorar a besta e a sua imagem, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Esta é uma situação gravíssima, queridos ouvintes. Aqui em Apocalipse 16 é descrito como serão castigados aqueles que brincaram com Deus. Esse Deus que, segundo Romanos 11, 22, ali, querido ouvinte, fala assim: considerai a bondade e a severidade de Deus.
é preciso compreendermos que Deus, o nosso Deus, que nos ama, Ele é severo, Ele é bom. A bondade Jesus manifestou aqui por mim e por você. E a severidade Deus manifestou deixando Ele morrer na cruz por mim e por você. Porque Ele não pode, de forma alguma, renunciar à sua palavra. Então, como nos dias de Noé, o trabalho evangelístico foi concluído, cada pessoa do planeta fez sua última escolha, agora aqui, quando isso acontecer, começará então o juízo divino. Essas pragas começarão a ser derramadas sobre essa terra. O mundo estará dividido em apenas duas classes quando começarem os juízos de Deus. Em meio a essa grande catástrofe, o Apocalipse diz, Apocalipse 13, verso 15, aqui diz que a imagem da besta, ou a grande Babilônia, que são organizações religiosas que se corromperam por rejeitarem a palavra de Deus, agora estarão em conluio. Haverá um conluio espiritual que vai culpar aqueles que observam os mandamentos de Deus. Dirão que esses que são a causa do problema, por teimarem em obedecer a palavra de Deus, em oposição aos sábios do mundo, em oposição a pessoas que se afastaram de Deus, que não quiseram saber de sua palavra. Então sairá um decreto para matar essas pessoas, como nos dias de Esther. Vão marcar um dia para que tais pessoas possam ser executadas. Aqui Deus está dizendo que será um decreto de morte. E agora, o que vai acontecer com a igreja de Deus? Haverá dois grupos, os perseguidos e os perseguidores. O que vai acontecer com cada um desses grupos? Pense você, imagine você. São verdades profundas que nós vamos estudar em nosso próximo encontro. Você, querido ouvinte, gostou deste conteúdo? Alguma coisa chamou sua atenção aqui? Faça contato, estaremos juntos. Porque esses assuntos são solenes, são muito sérios. É a mensagem de Deus a seus filhos, a mensagem para os últimos dias. E Deus espera que cada um de vocês, queridos ouvintes, entenda essa mensagem especial para estes últimos dias. Foi um prazer estar com você agora. E oro para que Deus esteja contigo, te dê teu espírito, ajude você, ajude sua família a compreender essas verdades especiais para que possamos estar juntos na mesma esperança quando Jesus vier buscar aqui os seus escolhidos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. É minha oração, em nome de Jesus. Amém.